Porque, às vezes, a vida lhe coloca em situações de estagnação. Verdade. De comodismo, né? Sem perspectivas, sem sonhos. E isso é que te mobiliza. Quando a pessoa me pergunta assim, Janaína, que carreira que eu escolho? Eu falei, quanto é que você quer ganhar? Né? E aí, a partir do quanto você quer ganhar, para você realizar os seus metas, seus objetivos financeiros, é que você começa a trajetória lá atrás. É claro, gente, existe a vocação. Sim, baseado que deve ser nas suas habilidades. Né? Porque existe o sonho de ser aquilo, né? Tudo isso é analisado, tudo isso a gente traz para a mesa. Sim. Mas muitas vezes a pessoa se acomoda com o sonho do outro. Verdade. Com o que o meu pai queria que eu fosse. Né? Eu até atendi uma pessoa agora, bastante frustrada profissionalmente, que ela era advogada, tinha 16 anos de atuação, e surgiu as faculdades particulares de medicina. E aí, muito mobilizada pelo esposo, pelos filhos, né? Faz medicina, faz medicina, faz medicina. Foi para medicina e ela não se encontrou profissionalmente, assim. E ela disse, olha, eu não tenho mais como voltar para o direito. Eu vou seguir na medicina, mas não é hoje uma profissão que faz eu acordar de manhã cedo para exercer. Só que eu não tenho mais como voltar atrás. Porque foi investimento financeiro, foi expectativa da família. Falei, olha, pois assim, eu não desejo mal para ninguém, mas você vai adoecer. Pai, era isso que eu ia dizer agora. A sua saúde mental vai sinalizar, não agora, ou daqui a algum tempo, bem curto, essa insanidade que está sendo essa decisão agora. Né? Porque, assim, é muito mais fácil você fazer o que você gosta. Né? Mas também você tem que analisar esse contexto. Ela fala, Janaína, será que é uma decisão? E quanto mais conhecimento você tem, mais difícil é você tomar uma decisão. Quanto mais acomodado você está com aquele salário, com aquela situação, mais difícil é você romper. Assim como já atendi pessoas que são concursados, bem-sucedidos, que têm medo de pedir exoneração ou para sair, para conquistar aquele sonho que está guardado e que está adiando isso por muitos anos. Então, trocar de carreira hoje requer estruturação. Requer plano, requer estratégia, requer análises, requer estudo, né, daquela situação, do mercado, do segmento que você atua, dos clientes que você vai atender, seja ele um paciente, um cliente, um parceiro. Isso tudo requer uma estruturação planejada para que essa mudança aconteça de maneira estruturada. É arriscado demais você colocar a sua carreira na mesa sem uma estruturação como essa, num rompante, porque alguém lhe impulsionou, alguém lhe direcionou. Verdade. Então, buscar profissionais que fazem esse trabalho, né, buscar quem tem experiência com isso, lhe dá uma segurança e faz com que você tenha um plano de médio, curto prazo, médio e longo prazo. E até se você desiste com mais consciência e com mais leveza, porque eu penso sempre assim também. Lógico que a gente vive, tem que pagar contas e tudo mais, mas o que que está te custando? Está custando a tua vida? Tua saúde. A tua saúde, né? Teu Se hoje sono. fosse teu último dia de vida, do que tu iria se arrepender? Então, é uma pergunta interessante, né? Que a gente assim, pode tem muita também, coisa nesse momento, né, falar. Do legado, né, que você tem que... Para quem que você vai deixar tudo isso, para quem que... Como é que as pessoas vão lembrar de você, que está ligado à teoria da autoconsciência, né? Da autorresponsabilidade, mas que também faz com que você faça uma reflexão da sua trajetória profissional, né? Do que você construiu, de por que você está ali parado, por que você está estagnado, né? O que você deixou de fazer. Ontem eu fui para uma videoconferência de uma comunidade aqui do nosso estado, que é de Parnaíba, as EFAS. E eu disse, vou mandar uma mensagem aqui para vocês não dormirem hoje à noite. Depois que terminou, eu mandei no grupo, elas me adicionaram no grupo. E eu falei, o que vocês deixaram de fazer esperando que o outro fizesse por vocês? Pois é. Então, isso traz uma reflexão profunda sobre o outro. E muito mais ainda sobre como eu poderia ter feito diferente. Verdade. Como eu poderia ter dito não em uma hora que eu disse sim sem pensar. Qual foi o caminho que eu peguei errado aqui na minha trajetória para poder transformar a minha profissão em algo que vai me satisfazer para o resto da minha vida.
Eu digo isso muito para os meus alunos da universidade, né? Eu tive à frente do centro de carreira da Uninova-FAP, estou hoje à frente do centro de carreira do Dom Barreto. E isso é uma pergunta que eu deixo como reflexão sempre, né? O que você está fazendo com a sua escolha profissional? Escolher uma profissão, hoje, não determina a sua carreira. O que determina a sua carreira são as oportunidades que vão surgir na sua trajetória profissional. Para isso, essa trajetória profissional, ela tem que trazer diversas competências, como a liderança, solução de problemas complexos, criatividade, inovação, ali o seu poder de se posicionar, né? A sua autoconsciência, os resultados que você entrega, a sua agilidade, a sua performance. Isso é que tem que ser visto na sua trajetória profissional para que as oportunidades de carreira apareçam, para que os convites chegam. Existem milhares de pessoas que devem estar nos ouvindo agora que nunca ficaram desempregadas. Sim. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm uma trajetória profissional que entregou resultados positivos e que as oportunidades surgiram para ela. Assim como tem gente que fala assim, eu nunca tive oportunidade, eu nunca surgiu para mim essa oportunidade, o que eu tenho que fazer para ter a oportunidade? Tem que ter uma boa trajetória profissional. Sim. Tem que ter sido líder, tem que ter sido executor, tem que ter tido mérito, tem que ter entregue resultado, tem que ter sido reconhecido. Por quê? Porque se você alcançou esses resultados, é porque a sua trajetória foi produtiva. A sua trajetória teve reconhecimento. E se você percorreu essa trajetória sendo aplaudido, sendo reconhecido, sendo bem remunerado, as oportunidades vão, obviamente, aparecer para você. Sim. E são essas pessoas que nunca passaram por momentos, né, de não ter tido a oportunidade. Ficado tanto tempo, né, e muitas vezes também é uma coisa que eu queria deixar claro, que a trajetória, ela também lhe tira, né, de oportunidades que não eram para você. Sim. Né? Então, muitas vezes você é desligado. E aí, poxa, Janaína, fui desligado, estou no fundo do poço. Não, vamos olhar de novo para isso. E isso, Francisca Carmen, tem sido muito comum com as pessoas acima de 50 anos. Né? Porque as empresas, em muitos momentos, desligam pessoas porque acham que essas pessoas não têm capacidade de se reinventar. E aí desliga essas pessoas. E aí essas pessoas têm procurado muito para se reposicionar acima de 50 anos. Sim. Porque, na realidade, eu acredito, existe essa mentalidade. Esses dias mesmo eu estava falando. Minha gente, eu vou fazer 56 anos em maio. E eu me contrataria para a minha empresa. Claro. Eu me contrataria, porque eu não paro, porque eu estudo, porque eu vou... Então, assim, vai muito... Eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Desse alerta. Que é legal a gente ter o pessoal mais jovem, mas essa pessoa, 50 a mais e tal, que está lá produzindo, que tem toda uma história, como você falou, de resultados entregues e tal... ele também é um ouro ali dentro. Isso. E pode juntar com esse mais novo, né? Mas precisa só saber se posicionar. Essa sequência de culturas, de gerações. Mas o que também eu tenho feito muito nesse processo é resgatar a trajetória desse profissional. Sim. E transformar num novo modelo de atuação. Isso é muito legal, porque as pessoas que têm trajetória, que têm experiência, podem criar, baseado na sua experiência, independente da profissão que eles tiveram, né, profissões novas. Sim. Né, agir de maneira profissional em um formato diferente. Né? Inovador. Né? Então, existem empresas que precisam da experiência dele, mas também existem segmentos que podem ser disruptivos, inovadores, baseado na trajetória deles, né? Então, por que não treinar alguém com o que você sabe? Por que não orientar as pessoas com que você adquiriu experiência na sua área de profissão, independente da carreira que você estava antes? Sim. É muito legal. São muitas possibilidades, né? E é muito importante ter um profissional assim como você, que ajuda, né? Que orienta, que dá... É como se fosse o farol ali, ó, vamos aqui, por aqui tá dando certo, né?